A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, paz e luz, me apresentando como sempre, sou o simples e humilde irmão Jack. Ô glória, vamos aprender com força e com fé. Meus amados irmãos, hoje quero falar acerca de afinidade, né? Para eu poder entrar aqui no conteúdo e passar para vocês essa explicação, vou explicar primeiro sobre afinidade. Afinidade é você ter amizade, você conhecer, você ter intimidade. Então, é isso que vamos aprender hoje, né? Mas que tipo de afinidade? Afinidade com homens, com líderes religiosos, com Deus. Sabemos que quando nós íamos nas igrejas, escutamos, né, pessoas falar que Deus me fala, Deus me revela, o Espírito Santo me fala, me revela, tal coisa assim assado. Eles mostrando que tem aquela afinidade com Deus, amizade com Deus, mas será que realmente isso é possível? Então, vamos aprender, mas vou te passar mais uma explicação. Afinidade, vamos supor, eu tenho um amigo na qual eu tenho afinidade com ele. Quando ele chega na minha casa, eu mando ele entrar, mando sentar, ofereço o que comer, o que beber, até que isso a gente podemos fazer com qualquer um, mas eu estou falando sobre afinidade. Até então, se eu tenho um carro, uma moto, e esse amigo que eu tenho uma afinidade, quer dizer que eu tenho uma amizade, que eu conheço, eu vou emprestar meu carro e minha moto para ele, porque eu acredito na credibilidade dele, de confiança. Então ele, para mim, é merecedor que eu divida algo meu em particular com ele. Amém? Até mesmo um alicate, um serrote, um martelo. Se você não ter afinidade, não ter confiança, jamais se você vai pegar uma ferramenta seu e emprestar para uma pessoa desconhecida que você não sabe, que vai ter o mesmo cuidado que você tem. Amém? Então isso é o que? Afinidade, é confiança. Então só depositamos esse crédito em pessoas que a gente realmente tem aquela afinidade que a gente acha que merece. Amém? Então vamos aprender. Me acompanha aí em Efésios 4, versículo 8, né? Então aqui vamos falar acerca de dons. Então vamos lá. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém? Então, esse negócio que o homem fala, que ele fala com Deus, que Deus fala com ele, então ele quer dizer que é um dom que ele tem, né? De uma comunicação com Deus, um intercâmbio. E na verdade, esses homens, né, não vou falar todos, mas a maioria tá enrolando você, porque para ter afinidade com Deus não é assim, e de qualquer forma, de qualquer maneira e qualquer pessoa. O negócio é bem íntimo, viu? O negócio é bem requisitado, é bem afinado para ter aquela ligação com o Pai. Não é igual muitos homens e mulheres sobe no púlpito e começa, né, com a palavra bonita, falar que o Espírito Santo de Deus fala com ele, aquilo outro. Muitas vezes é usando de experiência, de sabedoria com a sua pessoa. Cuidado, acutelar. Então, acerca de dons, né? Então, Deus deu dons para... vamos aqui falar. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profeta e outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Então, esse é o dom. Pastorado é dom, não é profissão. Não é profissão. Muitas vezes o homem se sente, né, com aquele orgulho na voz, fala, eu sou pastor. Então a pessoa chama ele de pastor. Quando ele aceita, voltamos lá para a Bíblia, lá atrás. Jesus mandou seus discípulos, dois em dois, né? Ir por toda criatura, pregar o evangelho, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, né? E fazer assim sucessivamente sinais e prodígios, porque Jesus tinha aquela confiança, tinha aquela intimidade, afinidade com os apóstolos, porque estava ali dia a dia. Então Jesus deu dom para ele, deu esse poder àquelas pessoas que era íntimo dele. Então essas pessoas foi ali fazer tudo isso, e quando chegou para prestar conta com o mestre, então muitos ali falaram, eu comecei a fazer isso, aquilo ali. Muitos falavam que eu era a reencarnação de Elias, outros falavam que eu era o Elias, outros falavam que era o Jesus, enfim. Então só foi um que falou a verdade, que ele não era o pastor, o Cristo, que ele era o servo, o apóstolo, que Jesus era sim o que fazia, o digno de toda honra e glória. Então Jesus se alegrou com a honestidade de Pedro, se eu não me engano, e deu para ele a chave, né, da porta dos céus, porque foi o único que falou a verdade, o único que não aceitou ser chamado de algo que ele não era. Então hoje em dia tem muitos homens denominados pastores que aceitam ser chamado de pastor, pois pastor só tem um na Bíblia. Jesus falou, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas ovelhas. Pastor fulano, pastor ciclano, ou seja quem for, dá a vida por você, ele se preocupa com o que você está passando na sua vida, ele tenta te ajudar.
Muito pelo contrário, é diferente. Então, pastorado é dom, não é título, não é você se alegrar e ser chamado daquilo que você não é. Se você ser chamado de pastor, ao que a Bíblia fala, ao que Jesus fala, em João 10, versículo 8: todos que vieram antes de mim são o quê? Ladrões e salteadores. Quando você aceita ser chamado de pastor pelas pessoas, provavelmente você está sendo chamado disso aí. Então, talvez você não entende e nem prestou atenção na Bíblia. Se você não é Jesus, então você é isso aqui. Por quê? Porque esses homens hoje em dia não sabem fazer, não tem intimidade realmente com Deus, não tem afinidade. São homens que na qual, se você levar um paralítico, um aidético, um diabético, um cancerígeno, uma pessoa que tem problema de pressão, de coração, esses homens não têm nenhuma condição de manifestar a obra de Deus ali, para que Deus seja glorificado. Eles não têm afinidade, não tem, não pode ressuscitar um morto, não pode curar um cego, porque não tem realmente afinidade com Deus. Leve uma dessas pessoas a esses homens aí que se diz pastor. Se você é pastor, você tem dom, amém? Tem um dom, e o dom foi dado para isso. Nem os apóstolos Jesus mandou que eles sejam chamados de pastor. E hoje em dia os homens, para ser líder, para comandar, para, enfim, né, pessoas, ele tem essa vocação de ser chamado de pastor. Amém? Então, aprendemos aqui na Bíblia que o único pastor, o bom pastor é Jesus. Se você não é o bom pastor, e qual pastor você é? Me diga. Se Jesus falou, eu sou o bom pastor, ele não falou que os outros poderiam ser pastor. Não, tem sim. Tem um título, a ordenança de pastor, mas é para você exercer a sua função pastoral, é você cuidar, preparar ovelhas para poder chegar ao teu noivo, que é Jesus Cristo. Você pode ter o dom de curar, pode sim, mas você tem que prestar conta e ser um vaso digno de honra, ser uma pessoa íntima, ter afinidade com Deus, buscar afinidade, amém? Falar essas coisas é fácil, agora eu quero ver fazer. Falar de boca é fácil, vamos fazer para que, vamos provar, né? Não precisa provar para o homem, mas prova para Deus que você é digno, amém? Então, meus amados irmãos, lembramos também no livro de João 9, versículo 2 e 3, fala de um homem cego, né? Ali, os discípulos perguntou a Jesus, Senhor, aquele homem nasceu cego, o que aconteceu para ele ter nascido cego? Foi os pais deles que pecaram para ele nascer assim? Ou foi ele mesmo que pecador nascesse cego? Jesus não foi ele, não, tão pouco os pais. Independente dos pais ou eles ter pecado, ele nasceu assim para que a obra de Deus seja manifestada. É nele que Deus seja glorificado. Quer dizer, vir uma pessoa digna, que tem afinidade com Deus, e curar aquela pessoa vai se alegrar e vai exaltar o nome de Deus. Amém? Assim como Jesus foi lá e curou, aquele homem saiu gritando, glorificando, exaltando o nome de Deus. E tem também o paralítico, né? Jesus estava ali no templo, arrodeado por muitas pessoas, aquele homem paralítico ali numa cama, trazido por outras pessoas, não puderam chegar até Jesus. Eles teve a ideia de passar pelo telhado. Ali foi abrido um buraco e descer desse homem por uma corda até a frente de Jesus. Foi onde Jesus perdoou os pecados dele. Então os escribas, aqueles homens da lei que guardavam os mandamentos assim deixados pelo nosso amado irmão Moisés, né, a mandado de Deus, então falou, quem tem poder de perdoar a não ser Deus? Então Jesus falou, eu tenho, porque o mesmo poder que meu pai tem, ele me deu aqui na terra. Então, qual é mais fácil eu fazer? Seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Então, botou o homem entre quatro paredes. Então, Jesus falou, levanta-te, pega a sua cama e vai em paz. Então, aquele homem foi curado ali, pegou seu leito e saiu, glorificando, exaltando o nome de Jesus. E também aquelas pessoas que viu aquilo, todo mundo começou a exaltar. Então, essas pessoas nascem assim, para que venha eu ou você que seja digno, que tenha intimidade com Deus, que recebemos o dom de cura, enfim, fazemos esses sinais para que Deus seja glorificado através dessas pessoas, e Deus e de você que tem afinidade realmente com Deus. Mas quando você não tem, a afinidade que muitos homens e pastores têm é pedir dízimo e oferta. O único poder que tem, a única coisa que sabe fazer é enrolar o povo e pedir dinheiro. Mas afinidade mesmo com Deus, mostrando serviço aqui acerca de dons, como Jesus mandou, ninguém tem. Amém? É isso aí. Graça e paz, paz e luz. Desculpa qualquer coisa. Se inscreva no meu canal e vamos aprender com força e com fé. Ô glória!